Você já imaginou ser a primeira pessoa, em mais de 3.000 anos, a olhar para os tesouros de um faraó intocados? Em 1922, no Vale dos Reis, no Egito, Howard Carter abriu uma passagem e viu algo que ninguém tinha visto desde o tempo de Tutankhamon. Hoje você vai entender como essa descoberta aconteceu de verdade, por que quase não deu certo e qual foi o detalhe quase invisível que mudou o rumo da arqueologia. Fica comigo até o fim, porque tem uma virada nessa história que muita gente esquece e faz toda a diferença. Tudo começa com teimosia e método. Howard Carter era um arqueólogo disciplinado, paciente e tinha um patrocinador essencial, Lord Carnarvon. Os túmulos famosos já tinham sido saqueados há muito tempo. Quase todo mundo dizia, aqui não tem mais nada. Só que Carter tinha uma pista simples que ninguém levava a sério. Fragmentos com o nome de Tutankhamon surgindo aqui e ali, um selo, um caco de caixa, um pedaço de faiança. O erro comum é achar que a descoberta foi sorte. Não foi. Foi uma soma de pequenas evidências, colocadas no lugar, uma por uma. Em novembro de 1922, a equipe encontrou degraus soterrados por entulho. Degraus em direção a uma porta selada. Imagina a sensação, escavar devagar, ver a marca do selo real, notar que o reboco antigo estava ali, ainda firme. Um selo intacto no Vale dos Reis era quase como achar uma porta trancada no meio do deserto. O detalhe quase invisível tinha sinal de que alguém, no passado, tentou violar a entrada e depois revoltou o fechamento. Isso podia significar duas coisas, desastre ou milagre. E é aí que Carter mostrou o método. Em vez de abrir com pressa, ele documentou cada centímetro. Foto, desenho, anotação. Sem isso, a arqueologia perderia a memória do próprio achado. Quando a passagem foi aberta por uma pequena fresta, Carter viu reflexos. Ouro, madeira dourada, estátuas, caixas, carros cerimoniais. Objetos amontoados como se o tempo tivesse parado. Não era um salão organizado para foto, era vida congelada. E vem um ponto que quase ninguém fala. A primeira sala, a antecâmara, já era um choque, mas não era a sala principal. Ou seja, se ali já tinha aquilo tudo, o que estaria além? A curiosidade sobe, o coração acelera, e a história abre um novo loop. Por que aquela tumba parece menor do que a de outros faraós? E mesmo assim, guarda tantos tesouros. Tutankhamon não foi um faraó de reinado longo. Subiu ao trono muito jovem e morreu por volta dos 19 anos. Sua tumba, KV62, é relativamente pequena para um rei, o que reforça a ideia de morte inesperada e pressa nos preparativos funerários. Mas a riqueza do enxoval funerário surpreende qualquer pessoa até hoje. Camas em forma de animais sagrados, tronos cofres, jogos miniaturas de barcos, alimentos vinho. Os famosos carros cerimoniais desmontados e peças de ouro trabalhadas com um nível de detalhe que a câmera da época mal dava conta de registrar. O contraste arrepia. Uma tumba pequena, um tesouro imenso. A cada avanço, documentação. Carter não saiu abrindo. Ele catalogou, numerou, fotografou. E isso é crucial. Sem catálogo, o mundo veria só um tesouro. Com catálogo, o mundo viu história. Parece chato, mas é isso que separa o espetáculo do conhecimento. O Vale dos Reis já tinha devolvido peças soltas antes. Carter devolveu contexto. Quando chegaram à câmara funerária, outro choque. Um santuário dentro de outro, e outro, e outro, como caixinhas sagradas encaixadas. Por trás dos santuários, o sarcófago de pedra. Dentro, 3 caixões antropomórficos, um dentro do outro, sendo o último de ouro maciço. E então, a peça que até hoje define a imagem de Tutankhamon para o mundo. A máscara funerária de ouro e pedras, com a nemés azul e dourada, e o olhar sereno que atravessou milênios. A máscara não é só bonita, ela fala de crença, proteção, passagem. É a síntese da ideia egípcia de eternidade. E aqui entra um detalhe que muda a leitura. Essa máscara ficou sobre um jovem. Isso aproxima a história da gente, tira do abstrato e coloca no humano. Muita gente pergunta, mas se a tumba foi tão bem guardada,
Por que tem sinais de antigas violações nas portas? Porque o mundo real é bagunçado. Tudo indica que houve tentativas de roubo na antiguidade, sim, mas a tumba foi selada novamente. O que sobrou, e sobrou muito, foi o bastante para mostrar o que, nos outros túmulos, foi perdido. Sem Tutankhamon, a gente veria só pedaços de um quebra-cabeça. Com Tutankhamon, a gente viu a caixa inteira. Outro ponto que sempre volta é a tal maldição de Tutankhamon. Logo após a abertura oficial, Lord Carnarvon morreu, e isso acendeu boatos. Manchetes do tipo, quem mexe com a tumba sofre as consequências. Correram o mundo. Isso vem de jornal. Mas a realidade é menos dramática. Muitas pessoas da equipe viveram anos depois, inclusive o próprio Carter. A maldição virou lenda porque mistura mistério com morte repentina e porque o público ama uma explicação mágica. A melhor maneira de tratar isso é simples. A fascinação existe, vale como curiosidade, mas a arqueologia se mantém nos fatos. Voltando ao que importa, a descoberta de 1922 não foi só um tesouro. Ela mudou como a gente entende um ritual completo. O enxoval funerário mostra funções, crenças, prioridades, tecnologia, artesanato e como a corte preparava o faraó para a eternidade. Tem roupas, sandálias, joias, lâminas, amuletos, peças com inscrições, caixas com nomes, perfumes. Tem até restos de comida e vinho. Isso transforma um rei distante em uma pessoa inserida numa cultura viva. Tem também a parte logística, que muita gente esquece. Retirar cada objeto de uma sala apertada, sem quebrar, sem perder traço, sem misturar, é um desafio enorme. Carter e a equipe trabalharam por anos dentro da tumba, não dias. É por isso que a história rende tanta coisa até hoje. A escavação virou escola, conservação, fotografia, carpintaria, química de conservação, embalagem, tudo operando ao mesmo tempo. Parece um detalhe, mas é o tipo de detalhe que garante que você, hoje, possa ver uma peça em um museu e ela ainda estar inteira. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que Tutankhamon ficou tão famoso, se seu reinado foi curto? Por que sua tumba ficou preservada em um grau raríssimo? Ele virou a janela. Pelos olhos da tumba dele, vimos o que outras tumbas perderam. Além disso, a imagem da máscara de ouro pegou o mundo em cheio. É simples, é forte, é inesquecível. Se você fecha os olhos e pensa Egito Antigo, a chance de você enxergar essa máscara é enorme. Tem um momento dessa história que eu considero o minuto que muda tudo. Não é o estalo da porta sendo aberta. É a decisão antes disso, quando Carter escolheu não ceder à pressa, não transformar a tumba em espetáculo imediato, e sim em projeto. Esse minuto é chato, é técnico, e por isso passa despercebido. Mas é o minuto que salvou as informações, não só os objetos. Sem esse freio, a humanidade teria ganhado notícia e perdido memória. Outro ponto que agrega muito valor e quase ninguém comenta: a descoberta de Tutankhamon também mostrou que reinos não são perfeitos. Tem remendo, troca, improviso. Algumas peças foram reaproveitadas de cerimônias, outras mostram correções rápidas, inscrições retrabalhadas. Isso humaniza o Egito Antigo. Tira a ideia de estátua e traz a ideia de gente trabalhando, tomando decisões, lidando com prazos e ritos. Você deve estar se perguntando: e o que isso diz para a vida real? Diz que grandes acertos nascem de pequenas provas levadas a sério. Diz que método ganha depressa. Diz que quando a gente documenta antes de agir, a gente guarda não só o resultado, mas o caminho. E isso vale para qualquer projeto. E tem mais. A teimosia de Carter, que muitos chamavam de exagero, foi justamente a ponte entre um nada a declarar e uma das maiores descobertas da arqueologia. Agora me diz, qual momento te pegou mais? A visão dos objetos pela fresta, a porta selada com o selo real, a máscara de ouro do jovem faraó, ou a decisão de fazer tudo com calma e método?